Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre nós, que somos povo de Deus, herdeiros de Deus, filhos do Deus Altíssimo, do Criador dos céus e da terra. Que tenhamos consciência desta verdade, que possamos entender que viemos dele e para ele voltaremos, que nós não somos um acaso, que nós não viemos também de um acaso, que Deus nos planejou. Ele planejou a sua vida, a minha vida. Amém. Hoje eu vou falar de uma passagem muito interessante na carta que Paulo enviou aos Gálatas. Está no capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Por 2 vezes, Deus me deu essa palavra hoje. Por 2 vezes. Então é porque Ele quer que essa palavra seja propagada. Que o que Ele vai dizer, você possa tomar posse dela. Você possa entender que mesmo que o mundo diga não, mas a verdade está aqui para você recebê-la e você viver essa verdade. Paulo, ele começa esclarecendo que existe uma filiação. Nós somos filhos de Deus através do sacrifício de Cristo. Pelo sacrifício de Cristo, nós que cremos, nos tornamos filhos de Deus. Deixamos de ser uma simples criatura, uma criação de Deus. E passamos a ser não só criados por Deus, mas filhos de Deus e herdeiros do Senhor. Paulo diz: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Quando nós somos crianças, espiritualmente falando, apesar de herdeiros, nós não passamos de escravos, porque não temos consciência da herança. Veja que ele diz: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo já senhor de tudo. Mas não passamos de escravos. E o mundo, ele tenta de toda forma dizer que você não é digno da herança. Porque Satanás é mentiroso. Ele diz isso porque ele aponta as suas fraquezas. Mas todas as vezes que ele quiser te enganar e quiser passar para você que você não é digno dessa herança, você explique: eu fui justificado pela morte de cruz do Filho de Deus. E pelo sacrifício da cruz, eu me tornei digno. Pela dor da cruz do Calvário, que o meu pai passou vendo o seu filho pregado na cruz, eu me tornei digno de ser chamado filho de Deus. Porque o sangue dele
me justificou, me purificou de todo pecado. E agora, Ele vive em mim. E por isso eu me tornei templo do Espírito Santo, templo do Senhor. E Ele fazendo morada em mim, me faz digno. Ele sendo meu Senhor, eu me torno digno sim. Porque através do poder dele, não meu, somos limitados, mas através do poder dele, podemos andar em santidade. E por isso, somos herdeiros e não escravos. Vamos amadurecer espiritualmente com esta consciência. O preço foi pago. A herança está garantida para todo aquele que se arrepende dos seus maus caminhos e se entregam ao Deus vivo e pede que Ele seja Senhor de sua vida. Entendeu? E ele ainda prossegue, Paulo, ele diz: mas sobre tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai, é que nós ficamos como escravos, apesar de já herdeiros. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. O mundo nos enganava. E aí nos tornávamos escravos do mundo, das fraquezas do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, Maria, nascido sob a lei. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. O nosso espírito já está preparado e ele tem sede do Pai. Ele tem sede do Pai. A carne é que é fraca, mas o espírito está preparado. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também você é herdeiro por Deus. O preço foi altíssimo. Foi mais valioso que o ouro mais fino, que a pedra mais preciosa, que a moeda mais valorizada. Porque foi comprada essa herança com o sangue de Jesus. Não deixe que o mundo te engane. Porque quando você esquece que o preço foi pago através do sangue de Jesus, você começa a achar que foi a sua bondade que aproximou você do Pai. Ou então você espera, você diz: não, eu não sou digno porque eu só faço coisas erradas. Entenda, em Cristo você consegue viver neste mundo tenebroso
sem fazer coisas erradas. E quando você desliza, você cai no pecado, imediatamente o Espírito Santo te conscientiza que você tem que voltar ao primeiro amor, com urgência. E daquele lugar que você caiu, você se levantar com a força do Senhor para continuar uma vida em santidade. E você, através do poder de Deus, continuando a vida em santidade, a herança está segura. O que está acontecendo hoje em dia é que inverteram os valores. Há uma inversão de valores devido ao espírito de engano que está pairando sobre a terra. E nessa distorção de valores, eles colocam 2 enganos que levam você à morte. O primeiro dele é que Deus não existe e que você é quem vai decidir o que você vai fazer de sua vida. E o coração é enganoso. O coração nos leva à fraqueza da carne. Por isso que precisamos fortalecer o nosso espírito para entendermos que Deus existe. Para que você entenda que Ele existe, precisa conhecê-lo. Então busque as Escrituras Sagradas. E não deixe que ninguém traga distorções nela. Onde você entenda que você pode buscar a Deus e não mudar o seu comportamento. Você pode ter Deus como o seu servo, onde você faz aquilo que a carne manda você fazer, e Jesus tem a obrigação de, além de ter morrido por você, ainda concordar com o seu pecado. Senão, você muda de igreja. Porque aquela igreja que diz que você venha como está, mas que você precisa pedir socorro a Deus, porque sozinho não consegue. Pedir oração. Pedir socorro aos irmãos. Ter uma palavra franca com os irmãos, falar a verdade. Minha fraqueza é nisto. E eu preciso das orações dos irmãos. E eu preciso da misericórdia de Deus. Para não cair. Para não voltar para a lama. Para não comer do vômito. É isso que você precisa fazer. Porque Jesus disse que tem que nascer de novo. E o nascer de novo é dizer não ao pecado que te rodeia diariamente. É renunciar ao desejo da carne. Porque a carne milita contra o espírito. Ela é uma arma que Satanás usa para te levar para o inferno. Para te tirar o direito da sua herança. Já há um lugar no céu preparado para você e para mim. Um lugar para cada um de nós. Jesus preparou esse lugar quando ele se permitiu pagar o preço do meu e do seu pecado. Agora, se você não nascer de novo, não pense que o fato de você frequentar uma igreja, você já está salvo. Não deixe que Satanás te engane.
Jesus disse que tem que nascer de novo. E nele você consegue nascer de novo. Faça só a sua parte. Entregue a sua vida ao autor dela. Foi ele quem te deu a vida. Peça que ele conduza a sua vida. Peça que ele decida por você. Hoje a onda é que você é dono do seu corpo e faz dele o que você quiser. Mas é mentira de Satanás. O seu corpo tem dono. Sabe quem é ele? O autor do seu corpo. Aquele que te permitiu ser gerado no ventre de uma mulher. E passar por todos os devaneios e as dificuldades que esta mulher que estava gerando você passou. Pelos sustos. Eu lembro que eu grávida do meu primeiro filho, meu esposo precisou de entrar numa casa da minha irmã, para ajudá-la a trazer um objeto da casa. E eu estava com a minha outra irmã no carro esperando, grávida de 6 meses do meu primeiro filho. Quando fomos abordados por assaltantes. Eram 5 homens. E eles, um ficou do lado da minha irmã, que estava na parte da direção do carro, e outro na porta onde eu estava. E os outros atrás do carro. E com a arma, ele aponta para minha irmã e diz que tem que sair do carro. Foi uma coisa tão de surpresa que imediatamente achávamos que não era verdade aquilo que a gente estava vivendo. E eu estava grávida. E eu lembro que eu, ao sair do carro, ainda pisei no pé do ladrão. E nem assim ele me agrediu. E eles levaram o carro. Com poucas horas, Deus providenciou a devolução desse carro. Esse carro apareceu abandonado e devolveram esse carro ao meu pai. Era o carro do meu pai. E eu lembro disso. Eu estava grávida e eu fiquei sem sentir as pernas. Eu fiquei sem condições de andar. E o meu filho foi poupado. Eu fui poupada. Minha irmãzinha também foi poupada. Meu esposo, graças a Deus, não desceu naquela hora. Não chegou perto do carro. Porque eles poderiam ter atirado nele. Então Deus cuidou. Então ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O Senhor disse, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por nós. Por nós. Nós somos valiosos para Deus. Então devemos ter consciência disso. Então, olhe, dali já havia uma luta contra a vida do meu filho que estava no meu ventre. Eu poderia, do susto, ter perdido aquela criança. O meu filho que hoje é um homem. E depois Deus me deu mais 2 filhas. E hoje tenho 4 netos. Ainda, mas eu ainda vou ter mais netos, se Deus quiser. Porque a minha esperança está no autor da vida. Então lembre-se, desde o ventre materno, você já estava sendo cuidado, zelado por Deus.
Ele já estava escrevendo seus dias. E a sua missão, enquanto você não cumprir, você continua por aqui. E Satanás continua rodeando você, tentando contra a sua vida, para tirar a sua herança. Não permita. Lembre-se, você tem um dono. E o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Cuidado com o que você faz com ele. Cuidado com suas escolhas. A vida aqui, ela é tão curta. Mesmo que dure mais de 100 anos. Mas ela é tão curta. E você só é tentado enquanto está aqui. Depois de cumprida a sua missão e o Senhor recolher você de volta para casa, aí Satanás não terá mais acesso a você. Lá não tem lágrimas, não tem sofrimento nenhum na presença de Deus. Mas Satanás, enquanto você está por aqui, ele quer tragar você. Ele quer roubar sua alegria. Ele quer roubar sua esperança. Mas você tem que se apegar com ele, com o autor de sua vida. E você deve resistir ao diabo. E ele fugirá de você. Resista ao diabo. Mas como que eu vou resistir ao diabo? Orando. Pedindo socorro de Deus. Estudando as Escrituras Sagradas. Para conhecer mais de Deus. Porque é uma armadura. Quando você conhece essa palavra, é ela que você vai usar. Quando o mundo tentar enganar você. Quando o mundo tenta nos enganar, conhecendo a palavra, nós derrubamos o que o mundo oferece. O mundo quer destruir a família. O mundo quer destruir os valores construídos pelo autor da vida. O mundo quer negar até a ciência, a biologia. O mundo está cheio de mentiras. Mas nós não estamos sozinhos. Nós temos o Criador dos céus e da terra, que estará conosco por todos os dias de nossas vidas. Então, quando a mentira vier, você diga logo não. Eu não vou na mentira, eu vou na palavra de Deus. Procure a verdade de Deus. No que Ele faz hoje. Hoje. Hoje tem o sorriso de criança. Tem o nascimento de uma criança. Hoje, agora. Tem várias crianças nascendo. Hoje, tem alguém preocupado com você, buscando abençoar você, orando por sua vida, orando por sua saúde, orando por sua salvação. Isso é prova da existência de Deus. Eu vi um testemunho tremendo de um homem que hoje é pastor. Que ele foi alimentado por anjos quando ele caiu do avião.
Ele sobreviveu porque Deus o manteve vivo, para que ele testemunhasse que Deus existe. Os médicos se reuniram, fizeram estudos sobre como aquele homem sobreviveu. Pelos ferimentos dele, pelo contato que ele ficou durante 10 dias com pessoas mortas, em estado de putrefação, estourando, e ele sem poder sair porque a perna dele estava comprometida, ele perdeu parte da perna dele. Ele teve uma lesão enorme na cabeça. Ele teve muitas lesões. Mas Deus cuidou dele. Para que hoje eu pudesse falar disso. E ele coloca as fotos dos hospitais, ele mostra os médicos procurando entender como ele sobreviveu. Mas ele ouviu a voz de Deus. No desespero, na angústia, Deus disse que não ia abandoná-lo. Deus disse, eu estou com você. E assim Deus está dizendo hoje para você que está me ouvindo agora. Não está perdido. Aquilo que você espera do Senhor, aquilo que Ele prometeu para você, Ele é Deus para cumprir. Só ande na obediência. Entenda. Precisamos nascer de novo. Precisamos buscar o autor da vida. Precisamos entender que todas essas teorias e ideologias que negam o autor da vida, elas são frágeis. Elas não passam de mentiras. Mas Deus continua sendo Deus, mesmo que você não creia. Mas é melhor crer. Procure ser herdeiro de Deus. Que você, neste mundo tenebroso, vai ter paz, vai ter esperança, vai confiar e vai descansar na grandeza dele. Que Deus, o Criador dos céus e da terra, derrame sobre a sua vida a esperança de sua herança. Não importa o que você fez até hoje, que desagradava a Deus. Importa que você se arrependa hoje e receba de Deus o renovo espiritual. Amém. Até aqui. Mas que esta palavra permaneça em você. E se você conhecer alguém que você sabe que precisa de ouvir esta palavra, divulgue. Compartilhe. Se no seu coração vir o desejo, se ele chegar no seu coração o desejo, vier no seu coração aquela vontade de transbordar o amor de Deus para outras pessoas, propague essa palavra, busque andar em comunhão com Ele, que você será mais que vencedor em Cristo Jesus. Não estou falando em riquezas que vão apodrecer, que vão ficar quando você partir. Eu estou falando na herança eterna, numa vida eterna plena com o autor de sua vida, com o Deus Altíssimo,
e com seu Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo, o sacrifício vivo. Fica com Ele. Jesus ama você. Amém.